Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus. Apresentado num papo leve e descontraído. Eu sou Irandir Protásio e estou aqui com os meus amigos Admilson Barbosa e Delina Protásio. Olá, Delina. Olá, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos e que esse tema seja de grande valia a todos que ouvirem o nosso episódio hoje. Olá, Barbosa. Olá, Irandir. Olá, Adelina. Olá a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Sejam todos bem-vindos e que Deus esteja conosco e nos abençoe sempre. Então, já com o nosso time apresentado, nós vamos conversar hoje sobre um assunto muito especial, delicado também, que é as duas multiplicações de pães e peixes realizadas por Jesus. Vamos falar mais da primeira, né? A primeira, segundo os evangelistas, ocorreu junto a Betsaida. Nesse episódio, Jesus utilizou 5 pães e 2 peixes, alimentando 5.000 pessoas e sobrando 12 cestos com pedaços desses alimentos. Em uma outra circunstância, na região de Magdala, ele alimentou 4.000 pessoas que tiveram, assim, a sua fome saciada a partir de 7 pães e alguns peixes, sobrando 7 cestos repletos de alimentos. A primeira multiplicação é narrada pelos 4 evangelistas, a segunda apenas 2. Então, nós vamos tratar da primeira multiplicação, até porque a segunda é igualzinho à narração. Então, nós vamos ficar aqui para fazer com a primeira, e eu procurei ali, verificar os 4 evangelistas, e eu achei que Marcos tem assim, mais detalhes, né? Então, nós vamos utilizar como base Marcos, mas nós vamos, claro, falar sobre o que dizem os outros 4 evangelistas, tá certo? Então, vamos dar início a esse episódio, porque ele vai ser muito especial. Essa multiplicação, muitas pessoas duvidam, que ocorreram, que não dá para ser feita e tal, e alguns conseguem compreender esse fenômeno, e nós vamos ver isso porque a Adelina e o Barbosa estudaram bastante e vão passar para vocês. Com certeza, não é isso, Adelina? Não é isso, Barbosa? Com certeza. Boa vontade não falta. Concordo com a Adelina. Boa vontade não faltou. Narra Marcos, no capítulo 6, versículo 30 a 44, a primeira multiplicação. Os apóstolos se reuniram junto a Jesus e relataram-lhe tudo quanto fizeram e ensinaram. Diz-lhe Jesus, Vinde vós mesmos para um lugar ermo em particular e descansai um pouco, pois eram muitos que vinham e saíam, e nem para comer estavam encontrando assim um tempo oportuno. E saíram do barco para um lugar ermo e particular. Delina, o que você consegue entender e explicar para nós aí desses 3 versículos? Bem, primeiramente, sobre as pessoas não darem passo para Jesus, estão sempre atrás dele, a gente precisa ressaltar, que Jesus, ele era a luz daquelas pessoas em sofrimento. Ele trazia a palavra, os ensinamentos que se transformavam na esperança daquelas pessoas sofredoras. Ele as curava, as abençoava, as ensinava a ter fé. Era o amigo das horas mais difíceis. Então, em várias passagens dos evangelistas, se conta, que quando se sabia que Jesus estava indo a um determinado lugar, ou que ele já estava lá naquela cidade, as pessoas saíam ao seu encontro. E eram muitas pessoas. Na história do paralítico, tem um caso bem semelhante a esse que dá para a gente ter uma ideia, Então, ele
conta-se que Jesus foi visitar um amigo, numa determinada cidade, que agora não me lembro qual era, mas as pessoas ficaram sabendo que Jesus estava na cidade. E aí correu todo mundo para aquela casa lá, todo mundo já fica sabendo. Eu acho o máximo, né, que a comunicação era verbal ali, ó, e chegava para todo mundo, né, saía um contando para o outro, Jesus está na cidade, bora, 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 bora. E aí eles saíam para ir ao encontro dele, né? Não importava às vezes aonde estava ou às vezes a distância, as pessoas percorriam distâncias enormes para ir ao encontro dele. E tanto é que quando chegam os 4 amigos com o paralítico, eles não conseguem entrar na casa, porque era tanta gente que eles não conseguiam passar de jeito nenhum, e com o amigo deles acamado. E aí eles têm a grande ideia de passar o paralítico por cima da casa, descendo ele pelo telhado. Eles destelham a casa e passam o paralítico. Imagina, Jesus ali na sala, ele devia ter percebido que tinha muita gente ao redor da casa, e de repente desce aqui um paralítico. Que é isso? O que está acontecendo? Conta que ele mesmo fica maravilhado da fé daquelas pessoas, né? Dos 4 amigos que trouxeram o paralítico. Então, para vocês verem como era doido, né, mesmo a situação. E aí, quando Jesus precisava falar em particular com os seus discípulos, eles precisavam ir para esse lugar ermo, né, que se fala na Bíblia, que é um lugar mais tranquilo. E assim Jesus poderia ouvir suas histórias, os aconselhava, os ensinava. E era muito importante, né? Porque esse tempo a sós com os discípulos, Jesus já estava os treinando, os preparando para um futuro ali próximo. Ali, a pedido de Jesus, eles iam, né, de 2 em 2 para pregar os ensinamentos dele para as pessoas em diferentes cidades, anunciando o reino de Deus, lhe falando sobre Jesus, curando, né, os doentes. E aí, então, quando eles voltavam, contavam, né, para Jesus como é que tinham se saído. E creio eu que Jesus dava o quê? Aquele feedback para os apóstolos, porque era importante, né? E porque, na verdade, Jesus sabia, né, que um futuro ali próximo eram eles que iriam levar aqueles ensinamentos dele. E fariam esse trabalho já sem a sua presença física. Eu acho maravilhoso, porque Jesus aqui, ó, sempre uma pessoa de visão, né? Você vê, visionário. Exatamente. Eu também tenho essa impressão do que a Adelina tem, porque quando ele começa, né, a dizer aqui, os apóstolos se reuniram, né, e relataram tudo, o quanto ensinaram, eu tenho a impressão de que é quando eles voltam daquela missão que ele enviou de 2 a 2, né, os discípulos, para fazer essa pregação que a Adelina falou. E aí eles chegaram e queriam conversar, mas como? Muita gente, né? Muita gente e tal. Então, ele dá sequência dizendo assim, ele, Marcos, né, dá sequência dizendo assim, eles o viram partindo. Na hora em que Jesus, né, acredito que estava chegando mais gente, Jesus aproveitou o momento que estava mais tranquilo para saírem dali, né? E aí eles disseram, eles os viram partindo e reconheceram muitos deles, reconheceram Jesus e os seus apóstolos. Correram juntos para lá a pé, de todas as cidades, e os precederam. Depois de sair, ele viu uma turba numerosa e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ô Barbosa, o que você tem a nos dizer sobre isso aqui? E, por exemplo, também que eu gostaria de saber, ele diz que Jesus se compadeceu deles pela multidão. E hoje, hein? Nós temos tantas religiões, tanta coisa. Como é que funciona isso? Isso aqui é só para colocar um pouquinho de pimenta na coisa. Né? Pois é, né? No meu entendimento, Irandi, Delina e a todos que estão assistindo, essas pessoas seguiam justamente por encontrar nele o que procuravam. E o que seria? Afeto, atenção, a forma como ele falava com essas pessoas, porque nós sabemos que naquela época as pessoas mais humildes
eram bem humilhadas. Praticamente não eram considerados pessoas, eram considerados bichos, principalmente por aqueles que se diziam homens das leis, homens das religiões, né? Que se sentiam deuses na terra. Então, eles tratavam essas pessoas assim. E chega Jesus, uma pessoa simples, ou vestido humildemente, e consegue passar tudo isso para essas pessoas. Esse carinho, esse afeto, essa meiguice, essa forma de ensinar, né? Mostrando como eram diferentes os ensinamentos, né? Do que eles estavam habituados a ouvir, né? Que praticamente era imposto a eles as religiões e os ensinamentos, e ele não impôs, ele falou, ele ensinou, ele explicou, ele não impôs. Então, essas pessoas ficavam maravilhadas, o seguiam por toda parte, sem se importar o local que estavam, se chovia, se fazia sol. E tem uma coisa muito linda nisso tudo aí. Você imagina hoje, você vê hoje um show de um artista qualquer que leva multidões, né? Mas ele usa muitos artifícios, caixas de som amplificadas em vários pontos do local onde está a multidão. Mas Jesus não tinha isso, não. E ele falava baixinho, ele não gritava, não. Mas quem estava lá no final ouvia claramente como se estivesse perto dele. Você imagina a magnitude desse homem, o que ele fazia com as pessoas. Então, é muito interessante, é muito lindo ver a reação das pessoas com Jesus, porque ele tratava dessa forma. E isso é o que as pessoas precisavam naquela época. Melina, quer falar alguma coisa? Concordo com o que o Barbosa falou. Nunca houve, em nenhum tempo da humanidade, uma pessoa como Jesus que acolheu e amou todos os sofredores, né? Todos nós. Tem algo muito especial nisso, e o Barbosa tocou num assunto muito importante. Jesus falava para uma multidão, 5.000 pessoas, homens, segundo alguns evangelistas, fora mulheres e crianças, porque normalmente eles não contavam as mulheres e crianças, né? Quando Moisés saiu do Egito, ele diz que saíram com tantos, né, homens, né? E aí mulheres, crianças, animais, carros e tal, né? Então, 5.000 fora mulheres e crianças. Então, vejam que é uma quantidade. Se você reunir 5.000 pessoas, não é evento fácil de se reunir 5.000 pessoas. Não é? E o Barbosa falou um negócio, aqui tem caixa de som aqui, ali e tal, e você nem escuta direito, né? E Jesus falava, né, com o seu magnetismo, impregnava, diz que não se ouvia nada, tudo quietinho ali, todo aquele povo, atento, ouvindo, né? Atentamente. Claro que aqueles que sintonizavam nessa faixa que Jesus colocava. Porque tinha uns que estavam ouvindo e falando, mas rapaz, está me ofendendo, isso daqui ele não é legal o que ele está falando, né? Eu não sou assim, já, né? Aqueles fariseus, sacerdotes, escribas, né? Saduceus, aquele povo ficava, né? E todos ouviam. Amélia Rodrigues disse que a gente ouvia na acústica do coração as palavras de Jesus. Então, é uma coisa assim, muito bonita, muito boa. Hoje você vê um palestrante espírito, vamos dizer, Divaldo, né? Que ele consegue, com aquela sua oratória, né, se prender a gente. Você pega um Haroldo, ele dá uma parada, você fica olhando assim, o que vem depois? Esperando. O que vem depois, porque é muito bonito. Né? Você tem vários, né? Alberto Almeida, você tem muitos expositores espíritas que você fica preso no que eles dizem. Imagine o magnetismo de Jesus. E como é gostoso, né? Por exemplo, tinha pessoas com uma audição, não estou dizendo surdo, né? Mas o prejudicava. Né? Prejudicava. Por exemplo, eu tenho perda de audição. Eu lá ia ter que ir para o primeiro lugar e ainda falar, dá para falar um pouco mais alto? Né?
Hein? Como é? Então, ele falava e todos ouviam. Né? Quem não ouvia, eu li uma coisa muito bonita, né? Quem não ouvia ficava perdido assim, no seu magnetismo e compreendia o que ele estava dizendo. Impressionante. Né? Então, vejam, como o Barbosa disse, a magnitude do nosso irmão maior, que é o governador do nosso planeta, que nos deixou lições maravilhosas. Nós temos muitos pastores, padres, né, expositores espíritas, pessoas de outras religiões que prendem e fazem um trabalho assim, que quando chegam, todo mundo acorre para conversar com ele, tudo, né? E ele tem paciência, mas são muitos poucos os que fazem isso. Quanto é importante todos nós entendermos esse exemplo de Jesus. Ele ia com o pessoal, mas aí como é que ele ia levar os apóstolos lá para conversar e deixar aquele povo todo esperando? Ele condoeu-se, teve compaixão. Mas a gente fala assim, não, mas eu tenho que fazer X coisa, não dá tempo. Né? Nós relegamos muito o nosso trabalho espiritual por conta do trabalho material, que pode até esperar. Oi. Você falou aí que nós temos, e realmente nós temos, muitos pastores, padres, religiosos em geral, muitos bons em palestras, né? Mas tem uma diferença. E eu digo isso porque já fui a muitos, né, de algumas religiões e percebi a humildade que havia em Jesus. A humildade que havia. Porque muitos destes que arrastam multidões, eles vão por dinheiro. Eles chegam, entram em seus camarins, saem, fazem suas palestras ou suas apresentações, voltam, sequer trocam palavra com uma pessoa. E se é procurado, eles se negam. Infelizmente, eu presenciei isso. Então, Jesus não se negava. Tanto é que os apóstolos chamaram para ir e ele pensou na multidão e ficou. Não digo que sejam todos, mas, infelizmente, existe isso. Tem aqueles que fazem, mas tem também aqueles que estão seguindo o exemplo de Jesus. Né? A gente vê... Exatamente. A gente vê alguns, né? A gente milita na doutrina espírita, mas a gente sabe que tem padres que têm fantásticos, né? Dia atarefado. Eu tenho um primo que é padre, né? Na cidade de Caetés, Marcelo Protásio. Então, veja só, ele estava participando de um podcast e eu ouvi, quase 2 horas e pouco. E ele contou o dia dele. Às vezes ele não toma café. Né? Uma cidade pequena do interior aqui de Pernambuco. Então, ele é muito procurado e ele tem missa aqui, missa ali. Aí ele conta os fins de semana dele. É tudo corrido, é um trabalho enorme. Né? E é uma coisa que eu não tinha noção de como é que funcionava, né? Os bastidores ali do padre. Porque o padre, para mim, pregava, fazia missa, fazia confissão, aquelas coisas que a gente conhece, mas vai muito além. Né? Ele realmente é um representante de Deus onde as pessoas acorrem quando tem qualquer problema. Então, é uma coisa bonita. O pastor também. Né? A gente não tem uma visão do trabalho desses homens. Né? Agora, é verdade o que você falou, porque tem uma grande maioria ali que tem mais pompa do que fazer o trabalho amor, do que fazer o trabalho como Jesus exemplificou. E quando eu falo isso, eu me espelho na nossa própria doutrina. Eu convidei eu tenho até um exemplo, eu convidei uma pessoa para fazer uma palestra em um centro espírita e ele me perguntou, em média, quantas pessoas iam assistir a palestra. Ele disse, são poucas. O centro está começando e tal. É faixa de 8, 10 pessoas. Ele disse, eu só vou à palestra com mais de 50 pessoas. Aí eu... Contava os espirituais, Barbosa. Você coloca lá. Aí eu perguntei, você vai dar
Você vai dar uma palestra ou você vai dar um show? Eu perguntei, você vai dar uma palestra ou você vai dar um show? Aí fiquei assim, então eu me espelho na nossa própria doutrina, que existe isso, que não era para acontecer. Em alguns, né? Mas veja só, isso nós vamos ter em todos os lugares, mas graças a Deus não é a maioria. É uma minoria. É minoria, sim. E acaba trazendo esse problema todo, né? Que misturam as coisas e que vão denegrindo, né, o nosso trabalho, aquele trabalho sério que os espíritas, os pastores, os padres, os umbandistas, os maometanos, todos esses nossos irmãos, né, os islâmicos, fazem, que é uma maravilha e bom. Tanto é que o nosso mundo, ele não é um mundo desequilibrado. Tem pessoas desequilibradas fazendo determinadas coisas que eles deveriam, e no posto que estão, deveriam fazer direito. Mas vejam que nós somos um povo pacífico até, para tudo que é feito contra a gente. Então, a maioria trabalha, e eu fico muito encantado porque são anônimos, né? E esses anônimos é que fazem o trabalho. Quem eram os apóstolos? Pessoas extremamente simples. E Jesus trabalhou com eles. Infelizmente, nós temos irmãos em todas as religiões, né, que eles têm esta postura totalmente equivocada e que Jesus nos ensinou que nós devemos nos penalizar, sentir piedade desses irmãos, porque eles estão enganados, assim como nós nos enganamos em vários outros pontos. Né? Muito bem, mas fica o exemplo de Jesus, que se condoeu, e aí teve compaixão e voltou, falou, vocês vão ter que aguardar, porque esses aqui são as prioridades. Né? Nós devemos também elencar e seguir as nossas prioridades. E a nossa prioridade, e eu estava falando sobre isso, gente, é a espiritual. Não é a material. Nós invertemos. Né? Vamos fazer tal coisa? Vamos fazer um trabalho assim? Eu não posso porque o meu filho vai para não sei aonde. Eu tenho que fazer não sei coisa para fulano. Né? Então, são coisas que nós precisamos pensar direito e fazer aquilo que é o correto, o espiritual. Andar nessa estrada que nos leva à porta estreita, que nós vamos ter que ir assim, mexendo aqui, mexendo ali, acertando um detalhe aqui, o outro ali, para não deixar que o material tome conta da gente, né? E nem impeça que a gente vá fazer o nosso trabalho espiritual. Muito bem. Ao tornar-se já adiantada a hora, então ele ficou atendendo aquela multidão ali. Os seus discípulos, aproximando-se deles, dizem, o lugar é ermo e a hora já está muito adiantada. Eles foram realmente para o lugar ermo, mas teve um detalhe ali. Eles foram atrás. Despede-os para que voltem aos campos e aldeias ao redor e comprem para si mesmos o que comer. Tem uns evangelistas que eles colocam que eles saíram de barco, né? E esse pessoal saiu a pé. Se ele sai de barco, ele deveria estar ali por Jerusalém. Betsaida fica um pouco, subindo o rio, um pouco acima, pelo menos eu olhando para o mapa, né, de frente. E a pé, pelo que eu percebi, tem que passar por uma cidade chamada Corazim, e depois deve ter outros vilarejos que no mapa não mostra até chegar em Betsaida. E esse pessoal saiu a pé e chegou primeiro que ele. Porque ele tem alguns lugares, alguns evangelistas que dizem que eles o precederam. Então, quer dizer, ele chegou primeiro lá. Né? E era um lugar ermo, né? E aí ele diz assim, despede-os para que voltem aos campos e aldeias ao redor e comprem para si mesmos o que comer. Delina, Jesus atendeu até tarde da noite, né?
Pode falar alguma coisa para nós aqui sobre tudo isso aqui? Posso. Primeiramente, eu achei fantástico o Waze na cabeça da galera, né? Para saber onde Jesus está. Parecia que Jesus tinha um GPS. Que o pessoal acessava. Verdade, verdade. Mas como você falou, a rádio boca a boca. Isso, a boca a boca é muito forte, gente. E realmente tem uma palestra do José Carlos de Lucas que ele conta sobre essa passagem, e eu não sei exatamente se é nessa multiplicação ou se é na outra, mas ele falou que ele estava atendendo a galera por 3 dias já. Estava atendendo por 3 dias, mas é na segunda multiplicação. É na segunda, tá, entendi. E imagina, então ele estava trabalhando muito já. Quem de nós fica 3 dias lá no centro espírita trabalhando? A gente vai um pouquinho e já quer voltar para casa? Imagina 3 dias. E por esse fato, a gente já vê que a multidão ela não dava mostras que ela estava preocupada em voltar para casa. Eles queriam ficar ali com o Mestre Jesus, né? E sobre a missão dos apóstolos, né, eu encontrei o seguinte no EAD, que é o Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Eu vou ler para vocês. Jesus chamou a equipe dos apóstolos que lhes asseguraram cobertura à obra redentora, não para incensar-se nem para encerrá-los em torre de marfim, mas para erguê-los à condição de amigos fiéis, capazes de abençoar, confortar, instruir e servir ao povo que em todas as latitudes da terra lhe constitui a amorosa família do coração. Então aqui você já vê qual que era a missão dos apóstolos, né? Abençoar, confortar, instruir, servir ao povo em todas as latitudes da terra. Então, olha só. E aí ele continua assim: de conformidade com a narrativa de Mateus, as recomendações iniciais do Messias definem a ação que os discípulos deveriam executar. Amados, entrou Jesus a dizer-lhes, com mansidão extrema, não tomareis o caminho largo por onde anda tanta gente, levada pelos interesses fáceis inferiores. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. Também não penetrareis nos centros das discussões estéreis, à moda dos samaritanos, nos das contendas que nada aproveitam as edificações do verdadeiro reino nos corações com sincero esforço. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de nosso Pai, que se encontram em aflição e voluntariamente desterradas de seu divino amor. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhai em curar os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Não exibais ouro ou prata em vossas vestimentas, porque o reino dos céus reserva os mais belos tesouros para os simples. Não ajunteis os supérfluos em alforjes, porque digno é o operário do seu sustento. Em qualquer cidade ou aldeia onde entrardes, buscai saber quem deseja aí os bens do céu. Quando penetrardes em alguma casa, saudai-a com amor. Se ninguém vos receber, nem desejar ouvir as vossas instruções, retirai-vos, sem conservardes nenhum rancor e sem vos contaminardes da alheia iniquidade. É por essa razão que vos envio como ovelhas ao antro dos lobos, recomendando-vos a simplicidade das pombas e a prudência das serpentes. Acautelai-vos, pois, dos homens, nossos irmãos, porque sereis entregues aos seus tribunais e sereis açoitados nos seus templos suntuosos, no qual está exilada a ideia de Deus. Lembram de Estevão? Exatamente isso, né? No entanto, nos dias dolorosos da humilhação, não vos dê cuidado como a vez de falar, porque minha palavra estará convosco e sereis inspirados quanto ao que houverdes de dizer. Porque não somos nós que falamos, o Espírito amoroso de nosso Pai é que fala em todos nós. Então, isso é uma fala de Jesus aos seus apóstolos. Então, você vê
que os apóstolos, eles receberam de Jesus as instruções exatas, né, de como eles deveriam proceder. E por todas essas lições, né, que Jesus já vinha desenvolvendo com os apóstolos, ele não ia despedir a população que nem os apóstolos pediram, porque o que ele está ensinando ali aos apóstolos? A servir, né? E se ele despede e falou, gente, bora todo mundo procurar aqui a sua casa, procurar o que comer, aí ele não está sendo Jesus, né? Ele nunca faria isso. Mas sim, ele aproveita aquela oportunidade ainda para ensinar os apóstolos mais uma vez sobre o que é servir e como servir. Então, a gente vê nessa fala de Jesus. E o que eu acho interessante aqui também é que ele conta até os pormenores de como vai ser o futuro deles. E por isso aquela fala no final me lembrou Estevão. Você não assistiu o episódio de Estevão, corre lá. Porque é exatamente o que acontece com ele, né, no final, quando ele é levado ao Sinédrio para morrer apedrejado, mas Jesus estava lá com ele. Ele ainda fala, né, defende o Cristo até o fim, e é o que a gente sabe também que acontece com todos os apóstolos, né, depois. Mas que ele sempre vai estar com eles. E é isso. Mais uma oportunidade de servir. Verdade. Por isso que os apóstolos, eu ficava imaginando assim, qual era o trabalho dos apóstolos naquele momento, né, que Jesus estava falando, né? Eles ficavam ali, né? É óbvio que alguns ficavam próximos a Jesus, até com o intuito de defendê-lo de alguma coisa e tal, mas com 5.000 pessoas, eles deveriam estar executando algum tipo de trabalho. Pelo que você leu, né, por essa narrativa, a gente percebe que eles tinham um trabalho a fazer, porque quando Jesus começava a curar, eles também iam fazer alguma outra atividade que só ficar ali ao lado de Jesus, né? Como acontece, né, hoje nos trabalhos em campo, né? A gente sai, tem o nosso lá, o dirigente, mas nós saímos também. Enquanto ele faz uma tarefa, nós fazemos outra. Por isso que eles estavam bem atentos aqui, né? Dando continuidade, né, Marcos diz assim, 6,37. Em resposta, disse-lhes, dai-lhe vós mesmo de comer. Eles lhe dizem, iremos e compraremos pão por 200 denários e lhes daremos para comer? Os apóstolos ficaram assustados, hein, Barbosa? Estavam riquíssimos. Aí, nesse versículo, a gente tem uma ideia, né, ver quanto dinheiro eles tinham, né? Estavam ricos, 12 apóstolos e Jesus, com 200 denários. Denário era o quê? Era o dinheiro da época, né? Era o equivalia ao salário de um mês, de um dia trabalhado. E muitas tentativas já foram feitas para se chegar ao valor real do denário. Né? E depois de muitas pesquisas, chegou-se a uma conclusão que custava aproximadamente, nos valores de hoje, 49 centavos de real. Os valores de hoje. Então, somando-se os 49 centavos vezes 200, teremos um valor de R$98. Agora, você imagine, com R$90 hoje, você alimentar 4.000 pessoas. Né? Então, você imagina a aflição, né, dos apóstolos quando eles ouviram Jesus dizer que ia alimentar aquele pessoal. Eles olharam para a caixinha dele, né, para a bolsinha, que não era cobra, era uma bolsinha, uma sacolinha que eles levavam com o dinheiro, e viram que tinha essa fortuna para alimentar aquelas pessoas. Né? E mais à frente a gente vai ver muito mais, um pouquinho mais disso aí. Mas a gente fica imaginando, né, a tranquilidade, a calma do mestre, né? Ele não se aperreou em momento nenhum, nem na hora da morte ele ficou nervoso, nem xingou, nem nada, tranquilíssimo. E os apóstolos doidinhos lá. O que é que a gente vai fazer? Mas esse pessoal embora,
Manda ele para as aldeias, manda esse pessoal embora, eu fui daqui. Vamos ter como alimentar eles, não. Se a gente alimentar eles, a gente vai passar fome. E a gente não vai poder alimentar todos eles com esse dinheiro. Imagina só. Né? Hoje a gente recebe uma pessoa em casa, uma família nossa, amanhã eu vou aí. A gente fica logo preocupado, o que é que tem para comer? O que é que a gente vai oferecer? Né? Agora imagina 4 mil, 5 mil pessoas. E olhar para o bolso e só ver 200. Pois é, Barbosa, então. Esta é uma questão muito interessante, né? Depois, se você vai explicar a sequência, mas é muito interessante essa preocupação que você falou aí, sabe? Nós temos uma preocupação muito grande com o que vamos comer, o que vamos vestir, o que vamos beber, como vamos nos apresentar. Jesus não tinha esses problemas. Ele se vestia modestamente, muito bem, né? Sempre limpo, mostrando como deveríamos ser, né? Mas de forma simples. E esta preocupação com o material, ela nos faz perder horas de sono, a gente fica doente, né, por causa disso. O que eu vou fazer? A pessoa vem na minha casa. Nossa, mas a minha casa é muito simples. Aí nas preocupações, nós deveríamos dar graças a Deus pelo que temos, pelo que vamos servir. Você vai fazer um prato de sopa, mas você faz com carinho, com amor. É o que eu tenho. Eu tenho uma amiga que ela tem um dito que é muito bonitinho, né? Faça tudo do seu tamanho, dentro das suas condições. E é isso, né? Jesus está mostrando aqui, não se preocupe. Ele falava que nós não precisávamos nos preocupar com o dia de amanhã, tinha que se preocupar com hoje. Ele estava alimentando esse povo. Né? E aquele mais a nossa preocupação, porque aqui tem uma lição muito grande, a nossa preocupação com o material é muito grande. Então é isso. Né? Nós vamos procurar nos preocupar muito mais com as coisas espirituais. O que nós temos, agradeçamos. Né? Não vamos querer ser melhor que o outro, fazer melhor que o outro, fazer para impressionar. Isso nos deixa, o cartão de crédito vai lá para cima quando nós queremos impressionar. Né? Então, vamos fazer assim, tranquilo, isso que Jesus nos explica. Né? Ele não estava muito preocupado com isso, não. Quem que se preocupou? Foram os discípulos. Muito bom, Barbosa. Agora, o que você podia nos dizer aí sobre o que Jesus quis dizer? Antes de tudo isso, Jesus fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim, por que não dais de comer a eles vós mesmos? O que isso significa, o Barbosa? E aí ele enlouqueceu mais ainda os apóstolos. Né? Quando ele colocou isso, jogou essa batata quente na mão dos apóstolos. Né? Por que não dai vós mesmos de comer? O significado mais profundo dessa frase está relacionado com a compaixão, né? A generosidade, o poder de Deus. Jesus estava enfrentando uma situação em que havia uma grande multidão seguindo. E as pessoas estavam com fome. Tinham que ser alimentadas. Os discípulos de Jesus sugeriram o que a ele? Manda esse povo embora, Jesus. Não temos como alimentar eles, não, Jesus. Né? E, no entanto, Jesus respondeu o quê? Dá-lhes vós mesmos de comer. E os discípulos ficaram... Essa declaração feita por Jesus reflete a ideia de que, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, a fé e a ação podem levar a soluções inesperadas e miraculosas. Né? Infelizmente, a gente muitas vezes não tem essa fé, né, de que tudo vai se resolver. A gente não tem o poder de agir. Né? Chega diante de um problema, esse problema é muito difícil, eu não vou poder resolver isso, e para ali, estaciona. E o problema ficou ali. Né?
mas Jesus não tinha isso com ele. Então, o significado mais amplo é a compaixão e a generosidade, e ao poder de Deus. O significado mais amplo desse episódio é que, com fé e generosidade, podemos superar qualquer dificuldade e prover os outros, mesmo quando parece que os recursos são escassos. Isso também ressalta que o poder de Deus em agir de maneira extraordinária quando confiamos nele. Portanto, a frase "dai-lhes vós mesmos de comer" é uma lição sobre compartilhar, confiar em Deus e demonstrar amor e compaixão pelos necessitados, coisa que nós ainda estamos muito aquém, né? Nós precisamos, às vezes nós demonstramos o amor, mas não temos compaixão pelos necessitados. Demonstramos o amor apenas por demonstrar. Ô Barbosa, o que você falou é muito importante, sabe? Esse dai-lhes vós mesmos o que comer, nós, simples mortais, nós temos essa capacidade. Porque a fome não é material apenas, ela é muito mais espiritual. As pessoas têm muita fome de carinho, de respeito, de aconchego, né? De atenção. Eu precisei, e ainda preciso, me policiar muito, porque às vezes as pessoas estão falando comigo, eu estou ouvindo, mas eu não estou prestando atenção. Então, é uma coisa muito séria, né? Então, essas pessoas estão necessitadas disso. Nós não precisamos só do pão material. A gente tem trabalhos com pessoas, moradores de rua, ou não, né? Que o que elas comem, precisam comer, precisam vestir, claro. Mas o que elas gostam é de bater papo. Ela gosta de contar para você a vida dela, uma atividade que ela fez. Nesse momento, você tem que ser todo dela, né? Uma pessoa doente, por exemplo, ela precisa de coisas saudáveis, coisa boa. Eu tive um amigo que ele teve um AVC e aí ele chegou e falou assim: hoje eu fiquei muito bravo. Eu ia todo dia na casa dele. Aí ele falou assim para mim: hoje eu fiquei muito bravo. Ele já era um senhor. Eu falei: mas por quê? Porque chegou uma mulher aqui, olhou para mim, ele todo torto, né? Aí falou: fulano, podia ter sido pior. Como assim? Ela queria que eu morresse. Então, nós precisamos, né, ter assim, um certo bom senso e aí chegar para uma pessoa doente, levantar a moral, levantar o moral dela. Né? Não dizer, teve um amigo meu que teve isso, 5 dias depois morreu. Pronto. Não é? Então, que alimento você está dando? Precisamos tomar cuidado, que alimento eu estou dando ao próximo. E era isso que Jesus estava dizendo. Nós podemos alimentar 5 milhões de pessoas, não 5 mil. Porque, veja, quem compreende os ensinamentos de Jesus, tais quais nós estamos começando a compreender, está se saciando cada vez mais. Né? É verdade. E você vê que os grandes os grandes homens e grandes mulheres, era tudo magrinho, não precisava comer tanto igual nós comemos. Né? Se saciavam do trabalho, e é isso que ele está dizendo. Trabalhando ali pelo próximo. Você vê, Chico Xavier, Irmã Dulce, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, que me veio na cabeça agora. Né? Tudo magrinho. Por quê? Eles, além de se saciar da palavra, do exemplo do mestre, eles faziam, eles exemplificaram também. Então, esse negócio de comer é muito relativo. Eu vi uma pesquisa, gente, mas diz o seguinte:
é uma pesquisa científica, que nós nos alimentamos, a alimentação correta nossa seria 95% de Deus, 3% dos elementos da natureza e 2% dos elementos materiais. Quando eu li essa pesquisa, eu vi que eu era exatamente o contrário que eu fazia. Os 2% era Deus, 3% da natureza e 95% das coisas materiais. E Jesus explica isso aqui. Nosso alimento é Deus. Ele nos trouxe o alimento. Por isso que ele diz aqui, dai-lhes vós mesmos de comer. Né? Continuando, em 6:38, 39 e 40, Marcos diz-lhes, quantos pães tendes? Quantos pães tendes? Já não tinha grana. Vamos ver se tem pão. Né? Aí, o cara partir, ver, quer dizer, vá ver. Ao saberem, dizem, 5 pães e 2 peixes. 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que todos se reclinassem em grupos sobre a relva verde. E reclinaram-se em fileiras de 100 e de 50. Jesus, Delina, sabe a necessidade da multidão e sabe que ali existia uma quantidade insignificante, né, para saciar a fome deles, tanto de dinheiro quanto de pães e peixes. Aí a pergunta é, o que temos? O que você entende por isso? Né? A pergunta que ele tem. O que temos? Em seguida, ele ordenou que os discípulos fizessem reclinar, ou seja, acomodar-se ordenadamente. Né? Isso significa alguma coisa? O que você pode nos dizer sobre isso? Significa muita coisa. Né? Então, Jesus, ele pergunta, né? Quantos pães temos? E aqui tem uma lição muito valiosa para nós, que é a seguinte: para fazer o bem, eu não preciso esperar aquilo que eu ainda não tenho, mas sim fazer o bem com aquilo que temos. Nós temos 5 pães e 2 peixes, então é isso que a gente vai usar. Então, Jesus agradece, abençoa aqueles alimentos e acontece lá a multiplicação. E aí eu estava assistindo uma palestra do José Carlos de Lucas, um orador, escritor espírita, e ele fala sobre essa parte no livro dele, que é, se eu não me engano, o nome do livro é Alguém Me Tocou. E ele fala sobre essa passagem da multiplicação, e tem uma explicação muito bonita, onde ele diz o seguinte, que Jesus, ele sempre faz o milagre, né, ele vai transformar alguma coisa a partir de algo que nós já temos, a partir de algo que a gente já possa oferecer. Então, se você quer uma multiplicação na sua vida, seja de saúde, de prosperidade, de bem-estar interior, Jesus te faz essa pergunta: quantos pães você tem? Porque se o seu cesto estiver vazio, aí não tem milagre. Né? Então, por exemplo, vamos pensar em algo que nós queiramos. Eu quero paz na minha casa e para minha família. Todo mundo quer paz, né? Então, a pergunta de Jesus: quantos pães você tem? Aí vamos analisar. Quando eu chego na minha casa, qual que é o meu comportamento? Eu cumprimento as pessoas ou eu as ignoro? Eu chego alegre ou mal-humorado? Eu tento entender o lado das pessoas ou eu já brigo? Eu tenho paciência ou eu trato mal, reclamo de um e de outro, xingo? Eu ajudo nas tarefas domésticas ou eu não ajudo? Então, se nós nos comportamos como a segunda opção aqui que eu dei, né, de
ignorar as pessoas, estar de mau humor, brigar, não ter paciência, reclamar, xingar, falar palavrão dentro de casa, não ajudar em nada. Se você está se comportando dessa maneira, você não tem nada a oferecer. O seu cesto está vazio. E aí, então, como é que a paz na sua casa, na minha casa, vai acontecer? Não vai. Porque nós somos os primeiros a ter que dar condições para aquilo que a gente queira que aconteça conosco. Né? Então, se a gente já se comporta com a primeira opção, né? Então, eu cumprimento as pessoas, eu sou alegre, eu tento entender o lado das pessoas, eu tenho paciência, você fala, não, mas aí já é demais. Mas aí lembra, gente, a gente não precisa de muito, a gente precisa de só um pouquinho. Jesus não precisa de muito, lembra? 5 pães e 2 peixes. Né? Mas esse pouco que você tem, que você oferece, o milagre acontece. Então, às vezes você está em casa, aí um cumprimento, às vezes acontece algo que você não gosta muito, mas você prefere se calar, e aí você não briga. Ajuda lá os seus pais, o seu marido, a sua esposa com as tarefas do lar, né? Faz as suas orações em casa, que é muito importante. Daí um pouco você começa a se sentir em paz. Por quê? Porque as suas atitudes trazem paz e também movimentam as energias positivas para que os emissários de Jesus, os espíritos de luz, possam atuar dentro da sua casa, trazendo a paz que você tanto deseja. Então, para você obter, você precisa dar. Isso já é uma receita muito antiga de São Francisco de Assis, lá naquela música, lembra? É dando que se recebe. Né? Então, olha só que lição maravilhosa que a gente pode tirar. E tem uma história de Chico Xavier que ele conta que tinha um moço que ele tinha uma melancolia muito profunda, uma depressão, uma tristeza. E ele fazia já tratamento no centro espírita onde ele ia, fazia muito tempo. Então, ele começou a perceber que o passe que ele tomava no centro não estava surtindo efeito, ele não estava se sentindo melhor. Então, ele ia até o presidente da casa e falava, olha, esse passe que eu estou tomando no tratamento não está me servindo, eu não estou me sentindo melhor, estou triste, estou melancólico. Aí o presidente falava assim, não, então vamos tomar o passe X2. Aí ele ia lá e tomava o passe X2. Aí ele não surtiu efeito também não. Aí ia lá até o presidente e falou, olha, esse passe aqui também não deu certo. Ah, então vamos tomar o Y3. E aí ele tomava o Y3 e aí ele ficava, tá igual, não mudou nada. Aí ia lá pro presidente da casa de novo e falava, não deu certo também não. Aí falou, então vamos tomar o Y², nanana. Ele sei que ele fala que ele esgotou o arsenal do presidente do que fazer com ele de tipo de passe. E aí depois, quando ele voltou de novo para reclamar que o passe não estava dando certo, aí o presidente olhou para ele e falou assim, olha meu filho, acho que o seu caso é só Chico Xavier mesmo. Aí, ele é mesmo? Vai fazer uma visitinha a ele. E ele morava em São Paulo, hein? O presidente não botou muita fé que ele iria. Mas ele não foi. Ele foi lá para Minas Gerais encontrar o Chico. E ele chegou lá no centro, no horário que tinha a reunião. E aí, uma galera, né? Muita gente lá para ser atendida pelo Chico. E ele não conseguia se aproximar. Chico estava lá sentado, fazendo, acho que eram as psicografias que ele fazia primeiro. Ele tentava chegar para falar, mas não conseguia, porque a multidão era muita. Era tipo os amigos e o paralítico tentando entrar na casa onde Jesus estava, sabe? Era mais ou menos assim, não conseguia. E aí ele falou assim, bom, não vou conseguir falar com o Chico, porque é muita gente para ele atender, não vai dar certo, eu vou embora. E aí, quando ele tomou essa resolução de ir embora, um trabalhador da casa anunciou, pessoal, agora vamos nos sentar porque vamos iniciar os passes. E aí, ele pensou, um passe? Um passe nunca é demais, vou ficar. Aí ele se sentou para tomar o passe, ficou lá esperando, o pessoal começou a se organizar para fazer o passe.
Quando ele percebeu quem estava vindo na direção dele, o Chico. E aí ele olhou, e aí o Chico olhou para ele e falou assim: João, que bom que você veio. E ele tomou um susto, como é que ele sabe meu nome? Ele, nossa, Chico, tudo bem? Como você sabe meu nome? Aí ele, ai, João, que bom que você veio. Ai, Chico, eu precisava muito falar com o senhor. Ah, mas agora não dá. Agora é a hora do passe. E ainda bem que você veio, porque você vai me dar um passe. Levanta, levanta. E aí, ele ficou meio sem saber o que fazer. Ele levantou, Chico tomou o lugar dele, sentou e ficou lá na posição de tomar um passe. E ele, vamos, João, você que vai me dar o passe hoje, tá bom? Muito, ainda bem que você veio. Aí, ele não sabia como dava o passe, mas já tinha tomado vários, né? E aí, ele impôs lá as mãos e aí deu o passe do jeito que ele achava que era. Quando ele terminou, aí Chico falou assim, numa voz um pouco mais alta, falou assim: nossa, que passe bom! Olha, eu tava com uma dor de cabeça terrível. E olha, depois do seu passe, tô muito bem. Aí falou que quando ele disse isso, um monte de gente fez fila atrás da cadeira dele para ganhar passe. E o João ficou lá no centro, dando passe a noite inteira. Deu passe em todo mundo. E quando ele foi embora, aí o Chico ainda falou com ele, falou: oi, João, que bom que você veio, viu? Venha mais vezes, tá? Venha mais vezes. E aí ele ficou tão feliz com aquilo, que aí eles contam que ele saiu dando passe no poste, dando passe no cachorro, no motorista do táxi, deu passe em todo mundo. Ele voltou para São Paulo, lá vem ele falar com o presidente do centro. Ele, ai meu Deus, lá vem. Aí ele falou: fui encontrar com o Chico. Aí o presidente já tomou um susto. Nossa, jura? Você foi encontrar com ele? Como é que ele tá? Não tá muito bem, tava com uma dor de cabeça, mas ainda bem eu dei um passe nele, ele ficou muito melhor. E aí ele começou a trabalhar lá no centro como passista, e ele conta que a partir daquele dia ele nunca mais teve depressão. Ele começou também, não só a receber, né, mas também a doar um pouquinho. Olha que legal, né? Então, um pouquinho de nós que a gente usa para a gente servir, Deus multiplica. Que beleza, não é? E sobre o que você falou sobre a organização que Jesus pediu que os apóstolos fizessem, né, de reclinar as pessoas, colocá-las de 50 e 100, é muito importante, né, quando a gente tem um trabalho, a gente ter uma organização, porque essa organização é boa para nós, que estamos organizando ali o evento, vamos distribuir alguma coisa, a sopa, o pão, o peixe. E também é boa para as pessoas que vão receber, porque elas ficam mais tranquilas, mais calmas, né? Quando elas veem que existe ali uma organização, ele fala assim: aqui o pessoal sabe o que está fazendo, né? Vai dar tudo certo. E é muito importante isso. Na festa das crianças, que é o exemplo que eu tenho assim maior, que eu participo, é uma festa que vão 500 pessoas. São 300 crianças, mais as mães, mais os voluntários, é muita gente. Então, quando meu pai fala isso, ele fala assim: vamos explicar tudo direitinho para as pessoas como é que vai acontecer, para que elas fiquem tranquilas e que também nos ajudem, né, durante o processo ali da distribuição da comida, do almoço, ou então das sacolinhas de Natal. E isso é verdade, né? Por exemplo, a gente entrega para eles uma senha do almoço. Então, todo mundo recebe uma senha, inclusive as crianças, todo mundo tem a sua senha. E a gente fala para eles: ó, sua senha, você vai receber o seu almoço. Na verdade, a gente nem precisa, porque a gente faz uma organização, vai ter comida para todo mundo, ninguém vai ficar sem. Mas para eles é bom, porque eles estão ali com a senha, eles sabem que vão receber o dele. Não vai faltar, então não vai ter tumulto, não vai ter nada. Então, a gente pega a senha, entrega lá
o almoço. E aí, depois que acaba as senhas, a gente dá para todo mundo que quiser repetir, porque ainda sobra. Mas é sempre muito importante a gente ter essa disciplina, essa organização, porque ajuda, né, no desenvolvimento do trabalho, não cria tumulto, né, as condições ficam melhores para a gente trabalhar. Então é isso que eu entendo. Olha só, Jesus já há 2000 anos nos mostrando que a organização é importante, planejamento, disciplina. Pois é, muito bom. É exatamente isso, né? Nós precisamos organizar, né, as nossas tarefas, tudo que nós formos fazer, nós precisamos ver o que eu vou usar. Eu tive uma lição dessa, porque eu vou consertar, tipo, alguma coisa. Eu sou péssimo para consertar. Na verdade, tudo que eu vou consertar, eu quebro, né? Mas é impressionante. Mas eu vou lá tentar consertar X coisa, aí eu esqueci o martelo. Silvia, não, mas eu vou consertar ou pregar, botar alguma coisa, né? Senão o martelo eu vou quebrar. A chave de fenda. Silvia, eu esqueci a chave de fenda. Aí, eu esqueci a fita isolante. Então, disseram para mim assim, antes de você fazer qualquer coisa, vê tudo que você vai usar. Aí você pega todo o teu material e deixa ali. Então, você não vai importunar ninguém, nem vai ter que descer da escada para ir buscar várias vezes. Vai estar tudo ali, né? Você vai correr risco dessa escada, sobe escada. Já está velhinho, então é mais problemático. Então, tudo que nós formos fazer, né? Eu tenho que fazer o podcast, né? Vamos gravar o podcast numa sexta-feira de manhã, ensolarada, linda aqui em Maceió. Então, o que eu preciso? Eu preciso estar com o meu computador, eu preciso estar com o meu texto, né? Eu preciso estar com a minha água, porque senão, peraí que eu vou ali buscar água, né? Então, eu preciso estar com aquilo que eu preciso, né? Para poder fazer a organização. É muito importante, né? Vai sair de casa, vai mais cedo, se arruma mais cedo, para não sair correndo. Aí você pega a bolsa, sai correndo, quando chega no carro, esqueci a chave. Aí você volta, pega a chave e esquece o celular. E assim você fica doidinho, porque você já está atrasado. Então, tudo fazendo dentro do tempo. Jesus não corria para fazer as coisas, ele nos mostra isso, a organização. E da primeira questão dele, eu vi uma frase muito interessante, que dizia assim, Jesus não prescinde da migalha para multiplicá-la. Jesus necessita de nós. Achei muito bonito. Barbosa, quer falar alguma coisa? Não, só que essa história que a Adelina contou aí do rapaz foi muito interessante mesmo, né? E ela mostra que quando a gente recebe atenção, quando a gente recebe energia boa de alguém, essa pessoa transmite para outras, né? Essa pessoa absorve e transmite para outras. É o que aconteceu com esse rapaz. Às vezes basta uma palavra, né? E a gente aqui no Nordeste tem um ditado que diz... por causa de um berro, você pode perder uma boiada. Às vezes, por causa de uma palavra, você pode deixar uma pessoa em maus lençóis, né? E com uma palavra, você pode levantar essa pessoa. Dando sequência, no 6,41 de Marcos, ele diz assim, então Jesus perguntou, né? O que temos? Aí eles disseram, ele falou, tomando os 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, abençoou, partiu os pães e deu aos discípulos para que oferecessem a ele. E repartiu os 2 peixes por todos. Todos comeram e saciaram-se. Vou começar com o Barbosa. O que houve aqui, o Barbosa? Como é que pegou lá os peixes, o pão, abençoou e deu para os discípulos distribuir? O que aconteceu aqui? Olha, Irandi, esse fenômeno da multiplicação desses pães, ele pode ser interpretado sob 2 enfoques. Como figura alegórica, né, representativa de alimento espiritual, e como efeito de uma doação magnética de Cristo, que produziu a materialização dos alimentos necessários e alimentou a multidão que estava faminta ali. Né? Em a Gênese, capítulo 15,
item 48, o Kardec nos diz o seguinte: a multiplicação dos pães é um dos milagres que mais tem intrigado os comentadores e alimentado, ao mesmo tempo, as zombarias dos incrédulos. Entretanto, a maioria das pessoas sérias há visto na narrativa desse fato, embora sob forma diferente da ordinária. Uma parábola em que se compara o alimento espiritual da alma ao alimento espiritual do corpo, ao alimento do corpo. Pode-se, todavia, perceber nela mais do que uma simples figura e admitir, de certo ponto de vista, a realidade do fato material. Sem que, para isso, seja preciso se recorra ao prodígio. É sabido que uma grande preocupação de espírito, bem como uma atenção fortemente presa a uma coisa, fazem esquecer a fome. Ora, os que acompanhavam Jesus eram criaturas ávidas de ouvi-lo. Não há, pois, de se espantar em que, fascinadas pela sua palavra e também, talvez, pela poderosa ação magnética que ele exercia sobre os que o cercavam, elas não tenham experimentado a necessidade material de comer. Portanto, esse milagre pode não ter sido realizado da forma como conhecemos. Explicando um pouquinho aí, nós estamos fazendo uma coisa qualquer e nos empolgamos com aquilo, ou estamos ouvindo alguém, uma palestra, um show, uma música, alguma coisa que ele está fazendo que nos tome a atenção, que nos interesse muito, que aquele queira muito ouvir aquilo ali. A gente esquece que tem que lavar prato, esquece que tem que tomar banho, esquece que tem que se alimentar, esquece tudo isso, focado naquilo ali. Imagine essa multidão, que é como já foi dito anteriormente, estava ávida de ouvir o Cristo, estava precisando demais, né, dessas palavras, desses confortos, dessas instruções, desses ensinamentos, estavam maravilhadas ali, tanto é que não queriam arredar pé, né? Pode ter acontecido isso, eles esqueceram a fome deles estava sendo saciada com a palavra de Jesus. E daí, devido a isso, foi criado esse milagre de Jesus, que pode ter ocorrido dessa forma, pode não ter ocorrido e ter sido apenas uma metáfora para se ilustrar isso aí, também pode. Então, eu vejo isso aí, Andy, nessa pergunta que você me fez. Perfeito, Barbosa. E você, Delino? Para mim, aconteceu ali a matemática de Deus, sabe? Quando você divide o que você tem, e aí você fica com mais do que você tinha. É uma matemática meio maluca, né? Porque do ponto de vista material, quando você divide alguma coisa, cada um fica com pouco e você fica com menos do que você tinha inicialmente. Mas essa matemática de Deus, quando você divide, você ganha mais e você fica com mais do que você tinha. Eu particularmente, eu acredito nessas duas hipóteses. Eu acho que existe o mesmo, esse milagre da multiplicação, porque um espírito crístico como Jesus, ele tem essa capacidade de condensação de fluidos. E eu acho também que ele alimentava a alma, o espírito do pessoal com as palavras, com os ensinamentos, com aquele magnetismo que ele exercia sobre todo mundo. Eu digo que eu acredito porque existem várias histórias, né, sobre multiplicação, que a gente, se a gente pensar um pouquinho, pode ser que vocês até tenham passado por alguma história como essa. Meus pais contam que a primeira festa das crianças, que foi feita lá no Nordeste, né, no sítio do Fama, quando eu nem era nascida ainda, mas meu pai fez com a minha mãe, não sei se o tio Di estava junto nessa primeira, não, né? Mas eles tinham comprado alguns presentinhos para as crianças, quando viram tinha mais criança do que presente. E aí eles falaram, o que a gente vai fazer? Dar uma camiseta para um, shorts para o outro, e vamos ver até onde dá. E aí eles contam que eles acham que multiplicou as roupas, porque não é possível que tenha dado para todo mundo
né? E várias outras histórias. Existe uma história de Chico que ele colocava umas balinhas no bolso e saía distribuindo para as crianças. E aí tinha uma pessoa observando esse fato e falava assim, nossa, mas aquelas balas não terminam nunca? Né? Ele falou assim, que eu queria perguntar para o Chico, Chico, da onde é que você tira todas essas balas? Mas ele não teve coragem de perguntar, não. Mas, e acontece, né, essas coisas. No livro Há 2000 anos, também tem uma passagem, né, que a Lívia presencia uma multiplicação, que não é nenhuma dessas duas que nós estamos citando aqui, mas que em outras, houve outros episódios de multiplicação realizados por Jesus, e para mim, assim, isso só atesta, tipo, a superioridade do Cristo, né? Ele pode fazer realmente tudo isso, e eu tenho fé nisso, mas eu acredito muito nessa matemática de Deus que eu estava contando para vocês, né? Tem uma história do José Carlos de Luca, que ele conta que ele trabalhava no Centro Espírita Alta de Souza, e eles tinham um trabalho de cesta básica lá no centro, para distribuir para as famílias carentes. Mas que para montar essas cestas básicas, eles saíam em grupos e pedindo mantimento nas casas das pessoas, né, para ver o que você podia doar, e depois eles, com o que eles tinham ganhado, eles montavam os kits das cestas básicas para entregar para as famílias. E aí ele falou que certa vez ele estava nesse trabalho, batendo na casa das pessoas para pedir os alimentos, e ele bateu numa casa, e ele diz que quando ele bateu, e aí ele olhou o tipo da casa, era uma casa bem humilde. Aí ele já se arrependeu, ele falou, meu Deus, isso aqui eu não devia ter batido, eu devia estar doando alguma coisa para essa família, porque, pelo que ele descreve, é uma casa bem humilde mesmo. Mas veio uma senhora atendê-lo, bem simpática, e aí ele contou sobre o trabalho lá do centro, como é que era feito, o porquê que era feito, como é que eram doados, e aí falou que a senhora olhou assim para ele, porque ele sabia que ela não tinha condições de dar nada, né? E aí ela diz assim para ele, olha, meu filho, aqui eu não tenho muito com o que contribuir, mas de mãos vazias o senhor não vai sair. Entra aqui. E aí falou que ele entrou na casa dela, era uma casinha assim de um cômodo só, sabe? Multifuncional. E ele viu ela indo no tanque, pegou uma barra de sabão, cortou no meio, deixou uma barra de sabão lá e veio com a outra barrinha na mão e falou assim, isso aqui eu te dou de coração. Aí falou, quando ela disse isso, ele viu de dentro do sabão sair uma luz que espargiu para todas as paredes daquela casinha dela. Matemática de Deus. Ela deu ali aquilo que ela nem tinha, mas Deus já devolveu para ela muito mais. Vocês viram? Não é? No ano passado também, eles nos disseram uma coisa muito bonita que eu não sabia que acontecia. Eu nunca pensei sobre isso, mas faz total sentido. É o seguinte, nessa festa de Natal, a gente apadrinha crianças, né? E aí os padrinhos e as madrinhas compram os presentes para as crianças. E aí, eles, ao fazerem isso, eles estão doando ali não só o material, mas também estão dividindo ali o seu amor com aquela criança. Então tem luz ali, trazendo essas vibrações de amor, de alegria, de paz, que vai para dentro da sacola. Aí depois tem o processo que os padrinhos entregam as sacolas de volta para os voluntários do Lar Ismael, onde a gente vai conferir e vai botar um laço bonito na sacola. E aí eles disseram que a espiritualidade ali também tem um trabalho onde eles fazem um armazenamento daquelas energias dentro da sacola, para ela não dissipar, para ela ficar ali dentro. Então, eu não sei bem que palavra que a gente pode usar para explicar esse fenômeno, mas é como se a energia ficasse ali, ó, condensada, dentro da sacolinha da criança.
E aí, no dia da festa, ela vai ganhar a sacolinha, a gente fala para eles não abrirem as sacolas lá no sítio, né? E então, eles acabam abrindo em casa, e aí eles descreveram para a gente, né, que a criança abre a sacola e aí ela ganha um banho de luz que vai para ela e também, né, para a casa onde ela mora. Então, eu achei isso muito bonito, porque é a matemática de Deus. Você divide o seu amor e todo mundo sai ganhando. Verdade, é isso mesmo. Essa parte do milagre, né, da multiplicação, ela é bem controversa, até com Kardec. Ele explica o fenômeno, mas ele acredita também que não houve. Já Caibar Schultz e André Luiz, eles afirmam categoricamente que houve. Né? Exato. E tem alguns artigos muito interessantes. Eu tenho um aqui que ele diz assim: esta interpretação exclui a ocorrência de quaisquer fenômenos, quer da materialização ou de transporte. Né? Ele diz assim: simplesmente não existiu materialmente. Apenas se trata de um ensinamento de Jesus comparando o alimento do corpo e do espírito, ou seja, o pão material para o corpo perecível e o pão espiritual para o imortal. E ele dá alguns exemplos. Ele diz assim, em João capítulo 6, versículo 35, ele diz assim: assim não passa de uma parábola, e se prodígio houve, é ascendente da palavra de Jesus, o pão da vida. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então, ele justifica isso, né? Ele diz ainda: a palavra de Jesus e o seu evangelho, redivivo pela doutrina espírita, é o pão substancioso que nos mantém saciados espiritualmente para sempre. Essa força moral testemunha a superioridade de Jesus, bem mais que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que deve ser considerado como uma alegoria. Jesus, e ele continua, Jesus deixou bem claro que se referia à exaustão ao alimento espiritual. Então ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Está no Evangelho de João também, capítulo 6, versículo 27. Caibar Schultz, ele já mostra, né, que não, que o fenômeno, e ele explica a materialização, o transporte, né, ele e André Luiz, e o Caibar Schultz vai mostrar isso, né? Está no meu material que eu perdi. E depois, ele considera assim, que ele diz assim: Russell Wallace, que fez experiências transcendentais, também afirma ter verificado produções de erva e flores que não existiam na Europa, no caso do transporte, né? O espírito as traria da China. É possível, mas nesse caso, os pães da multiplicação também poderia ter vindo do Egito ou de outro país. Tem também uma história que eu não conhecia, que é os meninos Panzini, de Bari, na Itália. O que acontecia? Várias vezes o quarto deles se achavam, né? Encontrava-se bombons e confeitos, não sabia de onde vinha, mas eles não compravam, e aquilo não era dali. Tá? Então, quer dizer, esses fenômenos de transporte e materialização está lá no Velho Testamento também, porque lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 e 16, Elias multiplica farinha e óleo, né, na casa de uma viúva. Você vai ter também em Eliseu, no segundo Reis, capítulo 4, 1, 7, também uma multiplicação. Né? Então, quer dizer, houveram vários fenômenos, desde a Adelina já disse também. Né? Mas uma coisa muito interessante é que Kardec interroga um espírito. Kardec pergunta para ele assim: entre os objetos transportados, há os que podem ser fabricados pelos espíritos, quer dizer, produzido espontaneamente pelas modificações que os espíritos podem impor ao fluido ou ao elemento universal? Ele responde assim: não por mim, porque eu não tenho permissão para isso. Só um espírito elevado pode fazer. Né?
No livro dos Médiuns, né, na questão 99, ele diz o seguinte: o fenômeno de transporte apresenta uma particularidade notável. É que alguns médiuns só o obtêm em estado sonambúlico, o que facilmente se explica. Há no sonâmbulo um despreendimento natural, uma espécie de isolamento do espírito e do perispírito, que deve facilitar a combinação dos fluidos necessários. Tal caso dos transportes de que temos sido testemunho. As palavras de Caibar-Schuh: "Tes duas naturezas eram os pães que Jesus ofertou à multidão que pressurosa seguia seus passos. O pão para o corpo e o pão para a alma, pão que sacia a fome do espírito." Está lá no livro O Espírito do Cristianismo, de Caibar-Schuh, página 65, da 4ª edição. Como nós podemos ver, o fenômeno de materialização e transporte pode ser realizado, né? Mas somente por um espírito elevado. Então, a nossa multiplicação de pães, né? Nós não vamos afirmar, não, aconteceu, não aconteceu. Eu, particularmente, creio também, eu estou ali com Caibar-Schuh e com André Luiz, né? Kardec não poderia afirmar. Ele não nega, mas também não afirma. Ele dá as duas versões, né? Nós aqui também não somos melhor que Kardec. Vamos também dizer que existem essas duas possibilidades. A parte, né, moral, que Jesus ensinava, e também a parte material, que ele tinha plena capacidade de fazer com que esses pães, esses peixes fossem multiplicados. Bom, Delina, uma explicação do lado alegórico de tudo isso que a gente falou, para ficar bem claro. Bem, em João, no capítulo 6, versículo 48 a 59, Jesus fala assim: "Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram", se referindo a Moisés. "Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo." E lá no livro do EAD, ele também escreve assim: o prodígio, né, esse milagre que Jesus faz, está na ascendente da palavra de Jesus, poderoso bastante para cativar a atenção de uma multidão imensa, ao ponto de fazê-la se esquecer de comer, que foi o que vocês já comentaram. E esse poder moral comprova a superioridade de Jesus muito mais do que o fato puramente material da multiplicação dos pães, que eles consideram como alegoria, porque esse livro é baseado, né, no livro de Allan Kardec. Mas o que ele quer dizer aqui, né, é que a palavra, os ensinamentos do Mestre Jesus, elas nos saciam o espírito. Nós temos fome de justiça, ele nos explica sobre a justiça divina de Deus. Nós temos fome de alegria, ele nos explica sobre as alegrias celestes do reino de Deus que estão reservadas para nós que os seguimos. Nós temos fome de saúde, ele nos cura as mazelas do corpo, do espírito. Nós temos fome de fé, ele nos ensina sobre o que a fé do tamanho de um grão de mostarda pode realizar. E ainda nos manda o Consolador, lá no século XIX, a doutrina, para trabalharmos a nossa fé raciocinada. Nós temos fome de perdão, ele ensina sobre um Pai misericordioso, que temos que ser misericordiosos assim como ele é. Nós temos fome de virtudes, ele nos deixa o exemplo de cada uma delas, em todas as suas atitudes, para que a gente possa se espelhar e seguir. Nós temos fome de amor, ele nos fala sobre a lei de amor que rege todo o universo, nos fala de um Pai amoroso que nos ama intensamente, que nos conhece e que sempre está lá por nós. Então, o nosso Mestre Jesus, ele nos alimenta com os ensinamentos, que é esse pão espiritual. O pão que nutre o nosso espírito e nos transforma em seres melhores para nós e, consequentemente, para o mundo. Muito bem. Dando continuidade, no 6,43 de Marcos, ele diz: "E levaram 12 cestos
de vime cheios de pedaços de pães e de peixe. Eu vou colocar aqui o versículo 12 do capítulo 6 de João, porque tem algo interessante e se refere aos 4 textos que nós lemos de Marcos. Diz ele: e como estavam fartos, diz aos seus discípulos: recolhei os pedaços de pães que sobraram, para que nada se perca. Assim, recolheram e encheram 12 cestos de vime de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram do que haviam comido. Delina, veja a prudência de Jesus aqui, né? A multidão se fartou e o desperdício estava acontecendo. Jesus é o nosso exemplo de qualquer atitude altruísta, né? E a prudência que você comentou que Jesus tem aqui é uma virtude que faz prever e procura evitar as inconveniências, né? Os perigos. E ali Jesus, com essa atitude, ele evita o desperdício de comida. Aquela comida que já não faz mais falta para aquelas pessoas, porque elas já estão saciadas, mas que será muito bem-vinda a outras que passam fome. O desperdício de comida ela é uma falta muito grave que cometemos, né? Eu estava pesquisando, e segundo dados do IBGE, aqui no Brasil, é uma pesquisa de 2022, 70,3 milhões de pessoas estiveram em estado de insegurança alimentar moderada, que é quando a pessoa passa dificuldade para se alimentar. Às vezes não tem dinheiro suficiente para comprar comida suficiente, é difícil. E 21,1 milhões de pessoas no país passaram por insegurança alimentar grave, que aí já é caracterizado pelo estado de fome. Olha quanta gente, mais de 21 milhões de pessoas. E ainda tem um outro dado que já é desse ano, de 2023, um relatório da ONU, o relatório SOFI de 2023, que fala que no mundo existem 735 milhões de pessoas que passam fome. Então, são dados, assim, muito tristes, né? E que a gente tem que colocar a mão na nossa consciência e agir com essa prudência que Jesus nos ensina, né? Então, a gente precisa ter cuidado para não desperdiçar comida ao fazer a comida, né? Ou quando você estiver ali se alimentando, não fazer demais, porque o que sobra para uns, a gente sabe que falta para outros, né? E é muito difícil essa realidade para as pessoas, né? Eu, graças a Deus, eu não sei o que é passar fome, mas a minha mãe, ela é muito rígida com desperdício, ela sempre foi. Mas por quê? Porque quando ela era criança, ela via a minha avó dando a comida para ela e para o irmão dela e ficando sem comer. Ela não tinha comida suficiente, né? Então ela dava para os filhos e não comia. Então, por conta disso, a minha mãe, ela sempre foi muito rígida com desperdício. Então ela fala assim, não coloque esse tanto de comida no prato que você não vai comer. E ela fica brava. Por quê? Porque ela sabe que falta para muitos. Faltou para a mãe dela, né, lá no passado. E ela sabe que hoje em dia também falta para muitas pessoas. Então, por isso que ela é rígida. E assim, eu acho que ela está correta. Eu acho que isso é um ensinamento correto que a gente tem que passar para os nossos filhos, né? Que a gente não pode desperdiçar, porque o desperdício de uns, né, falta na mesa de outros. E também, se você puder, né, faça parte desses trabalhos de assistência às pessoas, né, distribuição de pães nas ruas, de comida, de cesta básica. Se você puder, contribua, porque esse cenário que nós enfrentamos no Brasil e no mundo é bem avassalador e depende de nós, né? Com certeza, com certeza. Ô Barbosa, como é que nós estamos agindo em relação ao desperdício de alimentos que temos em nossos lares? Como nós estamos agindo e como agir, né? Muito mal mesmo. Se a gente prestar atenção no que a Adelina acabou de falar, é um absurdo. Nós temos o nosso Brasil, a gente baseando-se apenas no Brasil, é o 10º país do mundo que mais desperdiça alimento. 30% dos alimentos produzidos aqui são jogados fora. Isso equivale, meu amigo, a 46 milhões de toneladas. E a gente vê pessoas nas ruas
passando fome. Eu tenho uma pessoa comigo que ela me diz o seguinte, quando me vê estragando alguma coisa ou gastando além, ela me diz: Barbosa, dia de muito é véspera do nada. E isso começou a entrar na minha cabeça. Porque se a gente tem hoje e começa a desperdiçar, amanhã vai fazer falta. Então ela sempre diz: Barbosa, dia de muito é véspera do nada. E nós hoje vemos a pessoa, a família, como faz a comida, faz aquela alimentação, coloca na mesa, aí vem o gurizinho: não gosto disso não. Não gosto disso, mas o pratinho já está feito. O que é feito com aquele prato? Joga fora. Poxa, aquele pratinho ali, quantas pessoas poderiam alimentar? É pouco que tem no pratinho dele? É. Mas quantas pessoas poderiam alimentar-se com aquilo ali? Um ovo pode fazer a diferença numa casa de família. E nós, infelizmente, jogamos muito, desperdiçamos muito. E infelizmente, eu às vezes, quando eu trabalhava nas ruas, eu via muito, principalmente na área mais humilde, vamos dizer, na área de baixa renda. É onde se joga mais alimentos fora. Porque a pessoa mais abastada, elas são mais seguras. Nós desperdiçamos muito. Nós vamos a um restaurante, a gente vê ali o lixo dos restaurantes, é muita comida. As pessoas pegam um prato, botam além do que conseguem comer e jogam fora. Em nenhum momento se pensa naqueles que não têm. Se olharmos do lado de fora, tem alguém ali passando fome e a gente ali dentro estragando. Então, Irandir, nós estamos ainda precisando de muita educação nesse sentido, de muito cuidado, de prestarmos muito atenção no que veio pela frente. É como eu disse agora há pouco, dia de muito é véspera do nada. Então, comecemos a pensar nisso, comecemos a olhar dentro de casa o que temos, o que podemos fazer, e se pudermos, eu comprei isso aqui, mas não vou querer. Ao invés da boca do lixo, bota na boca de uma criança, bota na boca daquela pessoa que está na tua porta batendo. É isso, meu irmão. É exatamente isso. Vocês trouxeram um panorama muito preocupante, né? E o que você falou que no pessoal de baixa renda é verdade. Eu trabalhei com limpeza urbana durante os meus 35, 36 anos, e quando fazia a estratificação do lixo, então é óbvio que o material orgânico é 60%, 70%, né? E dependendo da zona que você pegava, chegava a 80%, 90%, que era do pessoal de baixa renda, né? Mas também por tinha um motivo que nós descobrimos. Por exemplo, as frutas e legumes e folhas da feira do pessoal de baixa renda é infinitamente inferior do que de uma feira, por exemplo, de um bairro, vamos falar um bairro de São Paulo, né, que tem as feiras, aqui não tem, por exemplo, do Pacaembu, né? A maçã de lá, nossa, é totalmente diferente da maçã do bairro que eu morava lá na Ponte Rasa, em Amelino Matarazzo, né? Então, e vinha já, em alguns locais muito pobres, elas já vêm deterioradas, né? Então, você usa metade e metade joga fora. O preço é menor, você joga fora. Então, tem este problema. Então, não é um problema só do lar, é um problema, uma conscientização global, geral, desde o cara que planta, né? Aliás, o que colhe, né? E o transporte e tudo. Este trabalho é um trabalho que precisa ser muito feito. E a gente sabe que existem. Eu trabalhei em limpeza do SEASA e tinha caminhões que eram jogados fora, deixava-se deteriorar o alimento para receber o seguro. Então, isso acontece também, né? Então, muita coisa. E as pessoas ali
eles que moravam na redondeza, pessoas pobres, invadiam o Ceasa para ir lá no lixo para retirar o alimento, aquelas coisas que não eram ruins, estavam até boas, dava para comer, né? E utilizar. Então, nós precisamos ter uma noção, começar a trabalhar isso, porque é uma noção que faz falta. Nós estamos deixando de alimentar pessoas, né? Desde o produtor até dentro da nossa casa, um desperdício muito grande, como vocês mostraram. É isso? Muito bem. E Jesus teve essa preocupação. Porque quando nós saímos para distribuir comida na rua, é normal você ver várias marmitas jogadas já. Vários pedaços de pão. Porque vão várias caravanas, e eu até vi uma crítica a respeito disso, e é uma crítica construtiva. Tem que ser construtiva. Tem várias pessoas que saem para distribuir comida para os pessoal da rua, só que passou antes uma caravana lá e distribuiu também. O que você vai dar vai estragar. Porque eles não têm geladeira para guardar, eles não têm onde acondicionar, ele vai jogar fora. Então, nós temos que procurar rotas diferentes. Porque senão fica sendo aquela caridade que eu fui e fiz. Mas eles não utilizaram não cumpriu o propósito, né? Não cumpriu o propósito. Para tudo tem que nós precisamos ver o que é que nós estamos realmente fazendo. É o que Jesus nos mostra aqui. Ele mandou recolher os pedaços que estava desperdiçando. Então, vamos ver o que nós estamos desperdiçando, porque nós desperdiçamos nosso tempo, nós desperdiçamos as nossas palavras, né? Vamos dar conselho para a parede, pessoas que não querem ouvir, mas nós precisamos ajudar aquela pessoa. Mas ela não quer. Você precisa ter bom senso para ver. Vejamos o que estamos desperdiçando. Exemplos de Jesus maravilhosos nessa passagem, né? E nós chegamos, então, ao final do nosso podcast. Eu adorei, porque eu aprendi muito, né? E com os estudos, com a colaboração que vocês trouxeram magnífica. Então, meus queridos irmãos, chegando ao final, nós vamos pedir a Adelina que faça as suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer a todos as contribuições que vocês fizeram. A gente sempre sai um pouquinho mais rico de conhecimento, né? E quando eu fiquei sabendo do tema, eu fiquei, nossa, e agora? Porque eu sabia que existia essa divergência, de uns acreditam que houve a multiplicação, outros não acreditam. Eu fiquei, e agora? Vamos estudar e vamos ver o que sai. E é bom porque a gente estuda, a gente aprende muitas coisas. E uma das lições que vai ficar para mim, que eu achei muito bonita, foi essa de que a gente não precisa de muito para servir, né? Aquele pouco que você já tem, aqueles 5 pães e 2 peixes, já é suficiente para você trabalhar. Então, para a gente não desperdiçar o nosso tempo, né, esperando a gente ter todas as condições favoráveis para a gente ajudar o próximo. Não precisa disso, né? Aquele pouquinho que você tem para oferecer, que seja o seu tempo, né? Não precisa do dinheiro, não, seja o seu tempo, você já consegue servir o próximo com isso. E, né, tem uma frase muito famosa que eu gosto muito dela, porque exemplifica isso. O pouco com Deus é tudo. Foi esse ensinamento que me tocou mais, né? Que a gente não precisa esperar ter todas as condições para começar a servir o próximo. E sim, com aquele pouquinho que a gente tem, ir servir, e aí a gente vê os milagres das multiplicações acontecendo, né, ao nosso redor. Eu espero que esse episódio tenha tocado o seu coração, que faça diferença na sua vida, que Jesus abençoe a todos e que no próximo episódio possamos estar aqui juntos também, falando um pouquinho mais do Mestre Jesus, espalhando as suas palavras e os seus ensinamentos a todos os corações que a gente conseguir encontrar. Que assim seja. Muito obrigada, pessoal. Após as suas considerações finais? Rapaz, terminamos, né?
É como a Adelina disse, eu também achei que ia haver esse debatezinho, mas todo debate é salutar, né? O importante é acabarmos com as dúvidas, né? E podermos estar juntos e chegarmos a uma conclusão, chegarmos a um ponto certo. Eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, espero que tenham gostado, espero que a frase que foi dita aqui, né? Dia de muito é véspera do nada. Vamos focar nisso aí, vamos prestar atenção à nossa casa, o que nós estamos estragando, como nós estamos usando nossos alimentos, como nós estamos fazendo para evitar a fome. Enquanto nós estamos jogando ou deixando o resto de comida, muitas crianças estão passando fome. Muitas crianças, adultos estão nas ruas. Então está na hora de nós pensarmos um pouco, tirarmos o Brasil desse 10º lugar. Abraços a todos e que o Mestre Jesus esteja no coração e na vida de vocês e de seus familiares. E até o próximo episódio. Quero agradecer então a Adelina, ao Barbosa, por suas colocações que foram muito importantes sobre esse tema controverso de um lado, controverso do outro, né? Mas, existindo ou não a multiplicação nos pães físicos, né? Hoje nós recebemos a multiplicação dos nossos conhecimentos através desses ensinamentos de Jesus. E eu espero que você também consiga multiplicar os seus conhecimentos, né? E eu convido a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael no YouTube. Lembrando que nós também, né, estamos no Spotify, Amazon Music, no Instagram. E eu quero agradecer também toda a equipe espiritual desse projeto que nos auxilia, nos inspira, ao nosso querido Mestre Jesus, que inspirou a nós, todos nós, a estarmos nesse momento aqui, trazendo esse tema tão brilhante, né? Esse tema tão bonito, com tantos ensinamentos. E eu quero agradecer a você que está nos ouvindo ou nos assistindo. Muito obrigado pela sua participação conosco neste momento, pela sua audiência. Fiquem todos com Deus, fiquem com Jesus. Um beijo no coração e até o nosso próximo podcast.